Bom, gente, então chega de caso clínico e vamos agora direto para a nossa discussão. O que eu vou trazer aqui nessa discussão foi os dados que nós tivemos nos casos clínicos e, baseado nisso, o que a literatura diz em relação ao quais são os diagnósticos dessas situações, os exames de investigação e os possíveis tratamentos. Espero que com isso ajude a ilustrar um pouquinho o que nós queremos falar na aula de hoje. Bom, então essa primeira parte aqui, de sibilância recorrente, ela vai ser pautada principalmente nos casos clínicos que vocês responderam. Então, seguindo aqui, só para a gente relembrar, tinha na primeira situação o Conrado com 7 meses de vida, a queixa todo mundo lembra, tosse e coriza 3 dias, hoje mais cansado, com febre de até 37,2, sem outras queixas. No exame físico em bom estado geral, corada hidratada, frequência cardíaca de 160, respiratória de 53, saturando 91% em ar ambiente. Tinha uma ausculta pulmonar com sibilos difusos, tempo expiratório prolongado, tiragem subdiafragmática leve e o restante exame clínico sem alterações significativas. E aí a gente perguntava para vocês sobre hipótese diagnóstica, exames necessários e condutas. Num segundo momento, ele voltava, já com 10 meses de vida, e tanto a história quanto o exame clínico era exatamente o mesmo. E aí ele voltava com 1 ano e 1 mês de vida, e também exatamente a mesma história, exatamente o mesmo exame clínico. Por que eu faço desse jeito? Um dos motivos é porque eu imagino, isso acontece recorrentemente quando a gente faz essa discussão, que vários de vocês devem ter dado diagnósticos diferentes e condutas diferentes, sendo que era a mesma criança com a mesma história com o mesmo exame físico. Tem gente que fez tudo igualzinho, mas eu imagino que teve gente que fez muito diferente de um para o outro, né? Tanto em relação não só ao diagnóstico, mas que exames pediria, até que conduta, né? Acho que foi até mais fácil, teve mais opções terapêuticas quando chegava aqui no terceiro caso clínico do que no primeiro, mas eu vou falar isso mais para frente. Para a gente ir levando essa discussão, vamos nos concentrar no primeiro. E eu vou explicar depois por que eu estou me concentrando no primeiro de todos. Então, no primeiro aqui, tinha que escolher uma hipótese diagnóstica. A lista aqui de hipóteses diagnósticas, de propósito, eu coloquei na forma de lista, para vocês só poderem escolher um. Não dá para praticar em várias ao mesmo tempo. Na parte de exames e de condutas, vocês poderiam colocar várias, mas diagnóstico só dava para ser um. A ordem que eu estou mostrando aqui era completamente aleatória, porque eu peço para o programa aleatorizar cada vez que abre. Então, aqui, para mim, está de uma ordem diferente, é um print da tela, mas para cada um vai ser uma ordem diferente. Crise de sibilância eu vou pular, eu vou falar disso depois. Crise asmática. Eu imagino que praticamente ninguém deve ter assinalado crise asmática. E isso por causa da idade da criança com 7 meses de vida. A gente começa a pensar o diagnóstico de asma mais tardiamente. A gente já discutiu o GINA lá em asma. Em geral, a gente consegue ter uma segurança maior do diagnóstico acima de 5 anos de idade, mas não que o diagnóstico ocorra só nos 5 anos de idade, porque, se a gente for lembrar, tem o GINA para crianças abaixo de 5, isso pressupõe que eu poderia fazer o diagnóstico antes, mas é difícil fazer o diagnóstico abaixo de 2, 3 anos de idade, né? Então, acho que isso é um dado que todo mundo tem, então imagino que quase ninguém tenha respondido crise asmática. Laringite viral, que é o próximo que aparece aqui, eu também imagino que quase ninguém tenha clicado como diagnóstico correto. Lembrando que, em geral, laringite vai dar uma ausculta diferente dessa. Aqui eu falava em sibilo e em tempo expiratório prolongado. Ou seja, eu estou pensando em obstrução de via aérea e das vias aéreas distais. Quando a gente pensa, em geral, em laringite, é obstrução de via aérea alta. Isso normalmente vai cursar com alterações na inspiração. A mais característica é a presença de estridor inspiratório. E aqui, como era sibilo e era tempo expiratório prolongado, eu imagino que tenha sido fácil de excluir essa. Síndrome gripal já é um pouco mais complicado. Eu imagino que alguns de vocês devem ter ficado na dúvida entre responder ou não síndrome gripal. Então, para facilitar, o que eu coloco aqui rapidamente, depois eu volto lá nas hipóteses, é a definição de síndrome gripal.
né, que é na ausência de outro diagnóstico específico, considerar naquele paciente que tem febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, e pelo menos um dos sintomas, mialgia, cefaleia ou artralgia. O problema dessa definição é para nós pediatras, né? Por exemplo, essa criança de 7 meses aí, ela tinha mialgia, cefaleia, artralgia, dor de garganta. Como a gente está numa fase pré-verbal, não dá para ter certeza se é isso ou não. Então, existe uma observação aqui. Para os menores de 2 anos de idade, que era onde se enquadrava o caso, vai se considerar, na ausência de outro diagnóstico específico, a presença de febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios, como tosse, coriza ou obstrução nasal. O grande X da questão aqui é que eu coloco que a temperatura máxima que esse paciente apresentou foi 37,2, ou seja, ele não teve febre em nenhum momento. E vejam que, independente da definição, febre é um critério obrigatório na presença de síndrome gripal. Logo, a gente consegue com facilidade também dizer que essa criança não tinha síndrome gripal. Pneumonia, eu diria que não é impossível nesse caso, mas era muito pouco provável, porque eu não tinha uma ausculta localizatória, eu não tinha febre na história, não que eu não possa ter pneumonia febril, mas alguém de 7 meses geralmente vai ter febre associada ao quadro. Então também tem, eu imagino que foi uma alternativa de pouco ibope, que quase ninguém respondeu. E aí sobrariam aí a crise de sibilância, que eu não quis falar agora, e a bronquiolite, que eu imagino que disparadamente bronquiolite tenha sido o diagnóstico que a maioria assinalou. Bom, para falar de bronquiolite, eu vou usar como base, como referência, o artigo da Academia Americana de Pediatria de 2014, que é o último guideline que tem disponível para diagnóstico, manejo e prevenção de bronquiolite. Ele é uma revisão do guideline de 2006, né, e por mais já estejamos 6 anos depois, é o último guideline que nós temos disponível. E aí o que acontece? Primeira coisa, definição de bronquiolite. O que essa criança teve se enquadra no que esse protocolo chama de bronquiolite? E aí, vamos pegar aqui, eu vou pegar de acordo com o texto mesmo, para não dizer que tem nenhuma distorção. E aí, o que ele coloca aqui é que a bronquiolite é uma desordem comum causada por uma infecção viral da via aérea inferior, aqui quando eu falo infantes, em lactentes. A bronquiolite, então, ela tem a inflamação aguda, edema e necrose epitelial das células das vias aéreas pequenas, aumentando a produção de muco, que é aquilo que a gente sabe muito bem da bronquiolite, que o mecanismo fisiopatológico da sibilância na bronquiolite é completamente diferente do mecanismo fisiopatológico de sibilância na asma. Na asma eu tenho broncoconstrição. A musculatura vai lá, ela reduz o calibre da via aérea por contração e faz com que o paciente sibile por causa disso. Na bronquiolite, não. Na bronquiolite, nós sabemos que, na verdade, a mucosa fica demasiada, fica cheio de secreção na via aérea e já é uma via aérea que tem um calibre bem pequeno. E aí fica mais estreitado e sibila por causa disso. E aí o que eles até destacam é que os sinais e sintomas típicos começam com sintoma de rinite e tosse, ou seja, sintomas de via aérea superior, que progridem para taquipneia, sibilância, estertores, e aí é uma coisa interessante, né? Nem toda criança com bronquiolite sibila. Tem criança com bronquiolite que estertora difusamente. Se a gente pensar que o problema é a via aérea demasiada e cheia de secreção, vai ter muita estertoração. Aqui eu estou trazendo o guideline da Academia Americana de Pediatria, mas se a gente for pegar guideline europeu, por exemplo, o que eles colocam é que a bronquiolite é manifesta por estertoração difusa ou por sibilos de alta frequência. Na verdade, o que eles querem é que a gente reconheça que a sibilância do asmático tem um tom, tem um timbre diferente da sibilância da bronquiolite. A sibilância da bronquiolite por uma via aérea muito pequena e a sibilância do asmático por broncoconstrição. Lógico que do ponto de vista prático, que a gente vê que está todo mundo sibilando, né? E aí eu tenho uso de musculatura acessória, posso ter batimento de asa nasal,
tudo isso vai estar presente nas manifestações clínicas. Aqui o que eles colocam, eu sempre acho interessante, eles repetem isso várias vezes, que a bronquiolite é uma constelação de sinais e sintomas, e que ocorre tipicamente em crianças abaixo de 2 anos de idade, né? Ou seja, também existe essa definição de idade. Bronquiolite não é para quem quer, é para quem pode. Eu não posso ter adultos com bronquiolite. Embora tem gente que tem comparado a atual epidemia aí do Covid-19 com um quadro de bronquiolite no adulto, mas a rigor existem características de calibre de via aérea, de desenvolvimento de via aérea que façam com que a bronquiolite seja exclusivamente de lactentes. E aí é um quadro viral que tem um pródromo e que evolui para esforço e sibilância, né? Os sinais e sintomas clínicos consistem, então, em rinorreia, tosse, taquipneia, sibilo, estertoração, aumento do esforço respiratório, que pode ser representado com gemência, com batimento de asa nasal, intercostal e retração subcostal, como eu coloco no nosso exemplo clínico. Muitos vírus podem causar bronquiolite, né? E aí volta de novo essa constelação de sinais e sintomas. E é uma característica que eles colocam também que esses vírus, que o principal é o vírus sincicial respiratório, tem uma característica sazonal, que para o hemisfério norte vai ser de dezembro a março, para nós aqui no Brasil, em geral, vai ser de março até agosto, mais ou menos, né? Então, ele até coloca que existem variações regionais. 90% das crianças que têm vírus sincicial, isso ocorre nos 2 primeiros anos de vida, e 40% delas vão ter manifestação no trato respiratório inferior, ou seja, uma parte vai pegar vírus sincicial, mas vai ter sintomas do tipo resfriado comum, não vai ter bronquiolite. E uma característica que é bem importante é que essa infecção não garante uma imunidade permanente, uma imunidade de longo termo. E isso permite com que as reinfecções ocorram ao longo da vida. E isso que faz com que a gente possa, sim, ter várias bronquiolites. Eu estou colocando isso porque guidelines anteriores, o de 2006 já não dizia isso, mas o anterior a ele, utilizava muito o termo bronquiolite como a primeira crise de sibilância de um lactente. A partir da segunda, já não chamaria mais de bronquiolite. Mas o que aqui se descreve todo momento são as características clínicas independente do número de vezes. Ou seja, eu poderia sim ter várias bronquiolites na vida. Não só pelo sincicial. A lista de vírus é grande, né? Tem o rinovírus humano, o metapneumovírus humano, o influenza, o adenovírus, o coronavírus humano. Ah, mas o guideline de 2014 já tinha isso? Sim, porque já tinham outros coronavírus, né? Esse que nós temos aqui do SARS-CoV-2 é um subtipo de coronavírus, tem outros. E para influenza. E aqui ele até mostra porcentagens de bronquiolite em alguns pacientes, colocando o sincicial como mais prevalente, o rinovírus em segundo lugar, a influenza em terceiro lugar, e depois vem os outros vírus. A soma das porcentagens é superior a 100%, e ele coloca isso porque existe co-infecção muito frequentemente. Então, por isso que daria mais de 100% a soma aí. Mas sincicial ainda continua sendo para a gente o vírus mais importante. Logo, o que acontece? Se nós vamos pegar as características citadas aí, eu tenho uma infecção respiratória viral sazonal que acomete crianças menores de 2 anos de idade, que tem um pródromo de sintomas de via aérea superior, como tosse e rinorreia, e que evolui para acometimento da via aérea inferior, com aumento do esforço respiratório. E aí eu posso ter sibilos, estertores, tiragens, batimento de asa nasal, tudo aí de manifestação de esforço respiratório. Ou seja, se nós formos trazer isso para o nosso paciente, sim, nós estamos frente a uma bronquiolite. Eu destaquei o primeiro episódio, mas a rigor, os 3 episódios que eu citei enquadram-se como bronquiolite. Eu poderia colocar nas 3 vezes o diagnóstico de bronquiolite, né? Bom,
Em relação aos exames complementares, aí eu coloquei alguns exames e coloquei inclusive a possibilidade de não pedir nenhum exame entre as alternativas. Então vocês podiam pedir vários ou não pedir nenhum. E aí o que acontece? Acho que o hemograma estava fácil de dizer que não precisava. Ele não tinha nem febre na história, eu não tinha indício de acometimento bacteriano, não ia mudar muito minha conduta ter um hemograma nesse momento. Assim como não se consegue achar muito respaldo para pedir uma proteína C reativa, né? Ela, como marcador isolado, é muito falho para a gente poder dizer se nós estamos frente a um paciente com um quadro viral ou bacteriano. Ela serve como segmento. E aí, ter um ponto na curva não nos ajuda muito. Assim como não faria sentido a gente pensar na hemocultura se eu estou pensando numa infecção viral. Não vai ver muita alteração pensando nisso. Eventualmente, se alguém respondeu que achava que era uma pneumonia, a hemocultura, essas coisas poderiam ser pertinentes, mas mesmo assim questionáveis. Né? Uma pneumonia sem complicação tem uma taxa de positividade de hemocultura ao redor de 5%, muito baixa. Então, dificilmente você vai isolar a gente por aí. Outro que facilmente a gente poderia descartar aqui nessa história é pedir uma gasometria arterial, porque nós estamos frente a um paciente que, ok, até está taquipneico para a idade, né? O esperado seria até 50, até tem uma saturação mais baixa, mas nós não estamos frente a um paciente na iminência de uma insuficiência respiratória, do qual tem uma gasometria arterial, ia ser importante para ver retenção de CO2, esse tipo de coisa, queda da PO2, enfim, não nos ajudaria muito. E aí eu coloco aqui justamente aqueles itens que talvez dariam mais dúvida, na minha opinião. Se colheria ou não uma pesquisa de vírus respiratório nesse caso, lembrando que eu destaquei desde o começo que nós estamos num mundo sem Covid, então não estou pensando em Covid para isso. Se pediria ou não uma radiografia de tórax, ou então se deixaria para lá e não pediria nenhum exame. E aí, baseado no guideline da Academia Americana, vamos discutir um pouco disso também. Então, em relação à investigação, o que é que esse guideline afirma? Primeira coisa, que o diagnóstico de bronquiolite e a severidade da bronquiolite é acessada baseada na história e no exame físico. Ou seja, eu não preciso de exames nem para afirmar o diagnóstico é completamente clínico, nem para avaliar a severidade da doença. Também o que eles colocam, e que isso é muito importante, que o diagnóstico de bronquiolite é baseado na história e no exame físico. E que radiografias ou exames laboratoriais não devem ser obtidos rotineiramente. Ou seja, ele respalda aqui que seja feita toda a abordagem e manejo baseado exclusivamente na clínica, o que falaria contra pedir qualquer exame. Relação à pesquisa de vírus, mais especificamente, o que eles colocam como indicação de realizar pesquisa de vírus? O que eles colocam é que algumas crianças recebem profilaxia mensal para bronquiolite. O que seria essa profilaxia mensal? Seria o palivizumab, que é indicado em geral para pacientes prematuros abaixo de 28 semanas, que têm cardiopatias congênitas cianogênicas ou que levem ECC, ou que têm broncodisplasia com necessidade de alguma intervenção terapêutica. E aí o que eles colocam é que testar por vírus sincicial nesses pacientes, caso eles tenham algum quadro clínico, poderia indicar para você descontinuar o uso mensal do palivizumab. Porque eles colocam que a partir do momento que eu já tive uma bronquiolite por vírus sincicial respiratório, seria pouco provável ter uma segunda bronquiolite por vírus sincicial respiratório no mesmo ano. A imunidade de curta duração, ela vai estar presente e impedir. De longa duração, não. A longo prazo, essa criança poderia ter bronquiolite de novo. E aí o que eles colocam é que, tirando essa situação, tirando este cenário, o uso rotineiro de pesquisa de vírus respiratório não é recomendado. Mas aí vocês vão falar, nossa, mas eu vejo tanto as pessoas pedindo vírus respiratório. O que ajudaria, então, vírus respiratório? Por que as pessoas pedem tanto,
se eu tenho um guideline internacional falando que não deveria fazer. Aí tem algumas outras situações que são situações mais subjetivas e que a gente tem que pensar. Primeira delas, por exemplo, no atual momento, nós estamos criando a nossa epidemiologia de como é a manifestação do coronavírus na faixa etária pediátrica, o SARS-CoV-2. E aí o que acaba acontecendo é que ter pesquisa de vírus ajuda a identificar o quanto que ele está circulando no nosso meio, quais são as manifestações clínicas, ou seja, em alguns centros, principalmente em centros universitários, isso pode ser importante do ponto de vista epidemiológico e de investigação. Além disso, uma das coisas que tem até estudo demonstrando isso é que ter uma pesquisa de vírus positiva para algum agente, em geral, faz com que o médico use menos antibiótico. A gente muitas vezes pega, principalmente naqueles pacientes que estão fazendo febre alta ou que tem quadro mais arrastado, tem uma tendência, às vezes, a querer dar antibiótico. E se eu sei que tem um vírus causador daquilo, em geral, posterga-se ou até evita-se o uso do antibiótico. E outra situação, que acho que é onde é mais importante aqui para a gente na bronquiolite, é você definir com precisão que tipo de isolamento aquele paciente precisa. Se é isolamento de gotículas, se é isolamento apenas de contato. Então, saber o vírus pode ajudar muito nesse sentido. Mas vejam que não é uma recomendação formal da Academia Americana de Pediatria. Em relação à radiografia de tórax, o que acontece? Eles colocam que as evidências atuais não dão suporte a realizar radiografia de tórax em crianças com bronquiolite de forma rotineira, né? O que eles colocam, inclusive, é que alguns achados anormais não vão se correlacionar bem com a clínica e com a severidade da doença. Então, para reservar a radiografia para aqueles casos em que tem esforço respiratório severo para a necessidade de admissão em UTI, ou para aqueles que têm sinais de complicação, como pneumotórax. Ou seja, eu até poderia pedir radiografia nos casos mais graves. E eu pediria radiografia nos casos mais graves, pensando na possibilidade de complicações. Então, por isso que seria solicitado a radiografia de tórax. Que eu acho que é fácil da gente ver que, para o caso clínico que eu mostrei para vocês, não faria muito sentido a gente pensar nisso. Ele até estava um pouco taquipneico, até tinha um desconforto leve, mas nitidamente não era alguém com indicação de UTI, ou então que tivesse uma suspeita de uma complicação. Logo, se a gente for ver lá, eventualmente eu poderia considerar correto quem pediu pesquisa de vírus respiratório pensando no isolamento, mas eu poderia esperar para definir se essa criança realmente vai internar ou não para depois pedir a pesquisa viral, mas o raio-x não faz nenhum sentido. E no momento inicial, na etapa inicial que ele chegou, estaria igualmente certo quem falar que não ia pedir nenhum exame, né? Teria respaldo da Academia Americana de Pediatria em não pedir nenhum exame nessa situação. Por fim, em relação à conduta, era onde tinham mais alternativas. Aí tem uma lista, se não me engano, de 13 itens possíveis, entre eles não instituir nenhum tratamento. Como eu disse, é aleatorizado pelo sistema. Eu dei o print da tela aqui para mim que abriu, mas cada vez que abre, vai abrir numa ordem diferente. Mas todo mundo respondeu os mesmos itens. E aí, em relação à bronquiolite, em relação a broncodilatador. Essa é uma coisa que mudou no último guideline em relação aos anteriores. O guideline de 2006 da Academia Americana de Pediatria previa o uso de broncodilatador como teste terapêutico. Eu uso, se melhorar, mantenho, se não melhorar, suspende. O guideline atual fala para não administrar nem albuterol, nem salbutamol para crianças com diagnóstico de bronquiolite. Então, eles afirmam para não usar, uma recomendação forte. E aí, o que acontece? O que eles colocam aqui é que os estudos falharam em demonstrar um benefício consistente com o uso de alfa ou beta-adrenérgicos, como é o caso do beta-2 agonista. Você não tem muito respaldo na literatura nesse sentido, por mais que seja até hoje
largamente utilizado. Tenho certeza aqui que eu estou destrinchando um protocolo de 2014, mas eu tenho certeza que vocês já viram usar, e talvez já até tenham prescrito muito, o broncodilatador. O que eles até colocam é que nos guidelines anteriores, o beta-2 agonista era incluído como uma opção, mas que atualmente, por não demonstrar benefício e também por não ter um método muito específico para determinar a resposta, né? Isso também sempre foi um grande problema. Sempre a questão é o seguinte: fiz o beta-2, parece que melhorou um pouco, vou manter, parece que não melhorou, vou suspender. Você não tem score clínico muito bem estabelecido para dizer se houve realmente melhora ou não. E aí, por causa disso, essa opção foi removida do guideline atual. Então, aqui, essa opção foi removida. E aí, o que acontece? O que eles colocam aqui? Que diversas meta-análises, diversas revisões sistemáticas que mostraram até uma melhora de score clínico, mas não afetou a resolução final da doença, a necessidade de hospitalização e o tempo de permanência internado. Tudo isso não foi afetado pelo uso do broncodilatador, ou seja, eu até posso ver uma melhora transitória do paciente, mas não muda meu desfecho em relação à doença. Então, por isso que eles acabam não orientando o uso do broncodilatador, né? Além disso, o que ele coloca é que score clínico de gravidade para bronquiolite não tem muita validade ainda, né? E eu não tenho muitas medidas também de função pulmonar, por exemplo, para crianças muito pequenas. Então, isso fica difícil de analisar essa possível melhora clínica dos pacientes, né? Então, o que acontece? Eu posso ter melhoras transitórias em score clínico, mas a maioria das crianças com bronquiolite que usaram broncodilatadores não tiveram um benefício final do seu uso. Então, por isso que foi excluído. Corticoide. Acho que nem preciso falar muito, já faz muitos anos que isso está bem estabelecido, embora muitos serviços ainda usam, mas aqui fica muito claro que o uso de corticoide para crianças com diagnóstico de bronquiolite não deve ser considerado em nenhuma situação. E por que ele destaca aqui em nenhum cenário, em nenhuma situação? Que há muito tempo atrás, acho que há 20 anos atrás, se falava em usar corticoide para aqueles pacientes graves, aqueles pacientes que tinham indicação de UTI. Atualmente nem isso, né? Sempre digo que dentro de serviços universitários, querer dar corticoide para bronquiolite é pior que bater na mãe, de tão feio que é dar corticoide de bronquiolite. Todo mundo olha torto para alguém que resolveu dar corticoide numa bronquiolite. Fora de serviço universitário é completamente diferente, né? Usa-se e usa-se muito. Mas é para vocês entenderem que tem zero respaldo, que não é para fazer. Está errado dar corticoide em bronquiolite. Lógico que, como tudo na vida, nada é zero, nada é 100%, eu trago aqui um contraponto. O guideline é de 2014, mas um ano antes dele, em 2013, saiu esse estudo que eu sempre considerei um estudo bem interessante. Lógico que não dá para usar um único estudo como respaldo para a sua conduta. Você precisa ter mais respaldo da literatura. Mas o que eles colocam aqui? É um estudo que testa o uso da dexametasona oral para bronquiolite. E aí o que eles fizeram aqui? Fizeram uma coisa muito interessante. Pegaram 200 crianças, a idade média é de 3 meses e meio, então são crianças bem pequenas. Por que eu estou destacando isso? Porque também não vai dizer, ah, não, talvez melhorou porque já é criança próximo de 2 anos de idade, que já é asmática mesmo. Não, foram crianças bem pequenas. E aí o que eles fizeram? Colocaram um critério de inclusão. Essas 200 crianças, o que elas tinham em comum? Ou elas tinham diagnóstico médico de dermatite atópica, ou elas tinham parentes de primeiro grau com diagnóstico de asma. São crianças que eles chamam crianças com risco de asma. É assim que é chamado ao longo do estudo. Se vocês forem lembrar da discussão que eu fiz de asma, quando eu falava lá do diagnóstico de asma abaixo de 5 anos de idade, um dos exemplos que eu dava era dos critérios de Castro Rodrigues, ou índice preditivo de asma, que tinha como critério maior ter ou dermatite atópica
ou parente de primeiro grau com diagnóstico de asma. Ou seja, eles pegaram os dois critérios maiores do índice preditivo de asma e só incluíram no estudo crianças que tinham esses critérios. E aí eles compararam dexametasona versus placebo. Metade recebeu dexametasona, metade recebeu placebo, num estudo duplo cego. Todos receberam salbutamol, 100% das crianças receberam salbutamol. Lembrar que em 2013 ainda valia o guideline de 2006, que colocava o salbutamol como opção de tratamento mesmo para bronquiolite. E aí, o que eles compararam foi o tempo de permanência internados. Aqui é a famosa curva de Kaplan-Meier, onde aqui no início todos estão internados e aqui vai só os que ainda estão internados. E aí a linha preta, né, a linha inteira, é quem usou dexametasona, a linha pontilhada é quem usou placebo. E dá para notar que quem usou placebo ficou mais tempo internado, quanto mais para cima, maior permanência, do que quem usou dexametasona. Quem usou dexametasona foi de alta bem mais rápido. A porcentagem de pacientes que estavam com dexametasona, que ainda estavam internados com 36 horas, por exemplo, é só de 25% quem usou dexametasona. Quem não usou, 50% ainda estava internado na 36ª hora de tratamento, por exemplo. Né? E aí o que eles colocam é que houve, então, em média, uma redução de 31% no tempo de internação no grupo dexametasona. Mas aí vocês vão pensar, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, e depois eu vou aprofundar mais até na segunda aula, que talvez nem toda bronquiolite seja igual, que eu tenha diversas bronquiolites no mesmo paciente. Que talvez aquela primeira crise lá seja bronquiolite para algumas crianças, mas que para outras crianças já seja uma manifestação de asma desencadeado por um desencadeante viral, né, por um agente viral. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Voltando à questão de bronquiolite ser a primeira crise de sibilância do lactente, até hoje, este é o termo usado para pesquisa. Quando eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa aqui que eu estou mostrando para vocês, eles só incluíram no estudo crianças que estivessem na primeira crise. Por que isso? Porque quando tem a segunda, a terceira crise, pode ser uma nova bronquiolite, mas pode ser uma hiperreatividade bronquial pós-geral da primeira, ou pode ser que ele esteja sibilando por outros motivos, inclusive asma. Inclusive, desde a primeira pode ser que ele esteja sibilando, porque ele já tem uma predisposição da sua via aérea. Então, eles tentaram pegar esses pacientes de risco e dar corticoide beta-2 para eles. E a resposta foi favorável para quem recebeu. Talvez, isso a gente não consegue até hoje saber, exista um pequeno grupo de crianças com bronquiolite que respondam bem a essas terapêuticas, mas a maioria não. Lógico que isso que eu estou falando nesse momento é tudo postulado. Eu não consigo afirmar nada, mas é só mostrar que tem respaldo na literatura para esse sentido, para entender que talvez nem toda bronquiolite seja igual. Bom, continuando aqui a discussão, solução hipertônica. Solução hipertônica, quando surgiu parecendo uma ideia genial. Até vou falar mais para frente um pouco sobre isso. Mas a própria recomendação aqui nesse guideline de 2014 falava para não administrar solução hipertônica nas crianças com diagnóstico de bronquiolite que estivessem no departamento de emergência, ou seja, no pronto-socorro. Mas que eu poderia pensar em administrar inalação hipertônica para aqueles pacientes que estivessem internados, porque naquele momento tinha alguns estudos nisso, mas mesmo assim eles colocam que a recomendação é fraca e que é baseado em trabalhos randomizados com achados inconsistentes. Ou seja, eles já previam um pouco do que aconteceu, que parecia uma ideia genial, mas que quando a gente vai ver, a resposta clínica é muito fraca. Tanto é que vocês veem que atualmente quase ninguém usa solução hipertônica para bronquiolite. Por que parecia uma ideia genial? Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo uma inalação com solução hipertônica, o que eu vou fazer?
eu vou melhorar o clearance mucociliar, tanto em pulmão normal quanto com doença. E por que isso vai acontecer? Porque se eu estou jogando uma solução hipertônica dentro da luz alveolar, dentro da luz da via aérea, essa solução, como ela é hipertônica, vai atrair água para dentro da luz e vai fazer com que a secreção fique mais fluida. Ao mesmo tempo, essa água que foi atraída para dentro da luz é a água que está da mucosa edemaciada, ou seja, eu diminuo o edema da mucosa. Então, ao mesmo tempo de diminuir o edema da mucosa, eu deixo essa secreção mais fluida. Então, faz muito sentido eu pensar na solução hipertônica. Só que o que acontece, inclusive em crianças maiores, é que muitas vezes induz broncoespasmo. Existem doenças onde a solução hipertônica está muito bem estabelecido o uso. Por exemplo, fibrose cística. E são concentrações até mais altas que a gente usa na bronquiolite. Na bronquiolite, o que acaba acontecendo é que, em geral, a gente usa 3%. Agora, em pacientes com fibrose cística, usa 7%. Né? Aquilo que eu destaquei aqui que eu estava falando. Que, então, tem evidência fisiológica que salina hipertônica melhora o clearance e que a bronquiolite envolve, então, inflamação da via aérea, resultando em plug de muco, e que melhorar o clearance mucociliar pode ser benéfico, mas isso é baseado em evidência indireta que suporta essa afirmação. E aí o que acontece? Como eu disse, para a bronquiolite em geral é 3%, fibrose cística é 7%, é mais concentrado. E aí o que eles colocam é que isso poderia ser benéfico naqueles pacientes que já estavam há mais de 24 horas em uso para reduzir o tempo de internação. Mas aquilo que eu falei, os achados são inconsistentes. Aqui mesmo ele fala que só se valeria para aqueles pacientes que ficariam mais de 3 dias internado. Para quem fica menos de 3 dias internado, não parece fazer tanta diferença. Isso faz com que a gente use muito pouco atualmente a solução salina hipertônica. Né? E aqui só reafirmando, então, que ele mostra que não seria efetivo em reduzir o tempo de hospitalização para aquele que está no serviço de emergência ou em outras áreas por um uso de curta duração, nem, por exemplo, aquele que vai para casa. Atualmente, a gente não usa. Uma coisa que eles colocam no guideline parece não fazer muito sentido, porque a gente usa muito pouco, mas já se testou durante muitos anos, é o uso de adrenalina inalatória, de epinefrina inalatória. E a recomendação é para não fazer inalação com adrenalina nas crianças com bronquiolite. E aí, só para fazer um contraponto também, trago esse estudo do New England, também é um estudo, se eu não me engano, de 2013. Eu estou deixando todos os estudos que eu estou citando, abaixo aqui do vídeo, o link para acesso. Então, se vocês quiserem ler o estudo completo, é só entrar nos links. E aqui o que acontece? Esse estudo ele compara a adrenalina e aí na estratégia de inalação para tratamento de bronquiolite aguda. Aqui eu tenho que mostrar um pouco o desenho do estudo, porque o resultado deles é bem interessante. Eles pegaram ao redor de 400 crianças e dividiram em 2 grupos. Ao redor de 200 fez inalação com adrenalina racêmica e ao redor de 200 fez inalação com soro fisiológico, né? Solução normal, soro fisiológico. Só que o que acontece? Eles fizeram uma segunda divisão. Eles dividiram ambos os grupos num esquema que eles chamam de inalação on demand, ou seja, sob demanda, e inalação sobre esquema fixo. Pode ver que isso foi feito de novo aqui, on demand ou fixed schedule. O que significava isso? Quem estava no sob demanda recebia uma inalação que ela era meio prescrita a critério médico, ou seja, de acordo com o score clínico, notei que está ficando mais cansado, vou fazer uma inalação. Quem recebia em fixo schedule é o que a gente faz normalmente no dia a dia, deixa de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6, que também era baseado em score clínico, qual que seria o intervalo ideal. Aqui eles só descrevem as perdas, possíveis efeitos, mas vejam que as perdas foram semelhantes em todos os grupos, a maioria ficou ao redor de 80 pacientes, e aí sobraram aí 320 para o estudo final, ele teve uma perda próximo de 20%, que em geral é esperado no estudo científico.
Mas o que eu queria que vocês entendessem é essa parte aqui de cima, que primeiro dividiu inalação com adrenalina versus inalação de soro fisiológico, e cada grupo foi dividido em inalação sob demanda e inalação em escala fixa. E aí eu tenho a tabela aqui com um resumo dos resultados. O que a gente encontra aqui? Que o tempo estimado aqui de internação em quem recebeu inalação com adrenalina ou com soro fisiológico normal foi muito parecido, foi um pouco menor de quem recebeu inalação com adrenalina, mas quando eu vou olhar aqui o valor de P, não dá significância estatística, né? O intervalo de confiança aqui cruza o zero, ou seja, eu não tenho grande diferença entre fazer inalação com soro fisiológico ou com adrenalina. Ou seja, posso concluir que inalação com adrenalina não se mostrou eficaz para o tratamento de bronquiolite. Só que aqui do outro lado, o que acontece? Quando eu comparo o sob demanda versus esquema fixo, eu vejo quem fez sob demanda, independente se estava inalando soro fisiológico ou adrenalina, que está tudo misturado, tá? Como não tem diferença entre as duas terapêuticas, está tudo junto. Ficou menos tempo internado do que quem fez em escala fixa, com diferença estatística. Sendo que o número médio de inalações de quem fez sob demanda foram 12. Quem fez esquema fixo foi 17, com diferença estatística. Pode ver que aqui um intervalo não cruza o outro. Aqui ficou entre 10 e 13 inalações, a média, e aqui ficou entre 15 e 19, ou seja, há diferença estatística entre os dois grupos. E quem foi melhor? Quem teve menos tempo de internação? Quem fez menos inalações. E aí uma coisa que é importante é que quando ele compara os dois grupos, o fixo versus o sob demanda, houve diferença estatística na necessidade de oxigênio. Quem fez inalação sob demanda precisou menos oxigênio, com diferença estatística. E quem fez sob demanda precisou de menos suporte ventilatório, com diferença estatística. Ou seja, qual que é a conclusão do estudo? Que não faz diferença inalar com soro fisiológico ou adrenalina, e o soro fisiológico aqui entra como placebo, ou seja, inalar com adrenalina não é vantajoso, mas quem fez menos inalações evoluiu melhor. Ou seja, quanto menos inalação, melhor. Né? Por isso que eu vou falar que essa questão que surgiu agora com o coronavírus, de repente não poder inalar porque pode dispersar partícula, eu vou falar que eu não fiquei muito chateado, não. Porque tem respaldo na literatura para dizer que não é tão importante ficar fazendo inalação com soro fisiológico. Tanto é que o guideline da Academia Americana nem fala sobre ficar fazendo de horário inalação com soro fisiológico. Né? Mas aí, só para fechar, então, a conclusão daquele estudo é que a inalação com adrenalina não foi superior a inalar com soro fisiológico na questão da permanência da internação, no uso de tratamento de suporte ou em melhora do score clínico. Contudo, a administração de inalações sob demanda, quando comparado com uma escala fixa de inalações, foi associada com menor tempo de internação e com necessidade reduzida de tratamento de suporte. Aqui também tem uma curva de Kaplan-Meier, que compara a porcentagem, né, a proporção de pacientes ainda internados em cada uma das situações. O azulzinho aqui é quem fez adrenalina e o vermelho é quem fez inalação com soro fisiológico. E dá para ver que uma curva cruza a outra em vários momentos, sem uma diferença estatística. E aqui tem a inalação sob demanda e com horário fixo. E dá para ver que quem fez inalação sob demanda foi de alta mais rápido, permaneceu menos tempo, menos horas internado, né? Com diferença estatística. Ou seja, talvez quanto menos é mais. Né? Quanto menos fizer na bronquiolite, melhor. Uso de oxigênio. Aqui é um ponto importante, acho que boa parte de vocês deve ter instituído oxigênio, porque ele estava saturando 91%, mas o corte de oxigênio para oferecer oxigênio suplementar pela Academia Americana de Pediatria é de 90%. Ou seja,
não teria suporte você oferecer oxigênio, não teria suporte no guideline oferecer oxigênio neste paciente que eu citei aqui, tá? Embora a evidência eles coloquem ainda é fraca, né? Um ponto importante, inclusive, é que eles orientam para não usar oximetria de pulso contínua para pacientes com diagnóstico de bronquiolite. Eu faço a medida para avaliação clínica, mas eu não mantenho ele internado com saturação contínua. E eu vou explicar mais para frente o porquê. O que eles colocam aqui, acho que são pontos importantes, é que a saturação de oxigênio é um preditor pobre de falha respiratória, né, de insuficiência respiratória, mas ele está intimamente associado com a percepção da necessidade de internação em crianças com bronquiolite. Tanto é que no guideline anterior da Academia Americana, desse eles não falam nada, mas no anterior eles já usavam o corte para oferecer oxigênio de 90%, mas eles usavam o corte de internação 94%, porque o que eles afirmavam é que quem está saturando menos pode evoluir com maior gravidade. E agora eles já dizem que isso é um preditor pobre disso acontecer. E até criava, né, pelo guideline anterior, uma situação meio estranha. Porque imagine, por exemplo, uma criança saturando 92%. Eu posso mandar para casa? Pelo guideline, não, porque está abaixo de 94%. Mas eu tenho que estar oxigênio? Não. Né? Imaginem passando o caso numa visita. Fulaninho está internado por quê? Está internado por hipoxemia. E você está oferecendo oxigênio para ele? Não, não estou. É até meio esquisito para a gente. Mas é porque seriam cortes diferentes de internação e de oferta de oxigênio. Né? Então, aqui só destacando o que eu já tinha falado. E a saturação de oxigênio tem sido implicada como um determinante primário do tempo de internação das crianças com bronquiolite, no tempo de permanência internada. Né? E aí, coisas importantes é que naqueles pacientes internados, a necessidade percebida de oxigênio suplementar baseado no oxímetro de pulso foi associada com uma prolongação de internação, necessidade de internação UTI e uso de ventilação mecânica. Usa-se mais naquele que está com oxímetro contínuo. Por quê? Porque ocorrem dessaturações transitórias. Esse é um fenômeno que ele é normal, inclusive nas crianças saudáveis, quanto mais na criança com bronquiolite. Então, aquela recomendação que eles trazem de não deixar a oximetria de pulso contínuo, não deixar o oxímetro ligado na criança o tempo todo, é justamente visando que nessas dessaturações transitórias eu não fique aumentando o suporte sem necessidade, porque na média o paciente está bem. Então é isso que está sendo levado em consideração. Um outro ponto importante que tem que ser levado em consideração aqui é essa curva de dissociação de hemoglobina. Na verdade, ela mostra aqui a porcentagem de hemoglobina que está saturada em relação à pressão arterial de oxigênio oferecida. Por que essa curva é importante? Essa figura, inclusive, ela está presente no guideline de bronquiolite. Porque ela demonstra um ponto muito importante aqui que eu vou colocar no texto aqui ao lado. Que, fisiologicamente, o que nós temos é essa curva em preto aqui. E aí ela demonstra que depois que eu chego num certo platô, que é ao redor de 90% de saturação, que é isso que eu estou medindo no oxímetro, ter aumentos na minha pressão parcial de oxigênio não faz tanta diferença. Ou melhor, eu tenho que ter um aumento muito grande na minha pressão parcial de oxigênio para fazer alguma diferença na minha saturação. Agora, se eu tenho uma saturação abaixo de 90%, pequenas variações na minha PO2 vão fazer com que altere muito a saturação da hemoglobina. Que é isso que ele está dizendo no texto aqui, que quando é menor que 90%, pequenas variações na pressão parcial de oxigênio alteram marcadamente a saturação, mas quando a saturação, a oximetria de pulso está acima de 90%, eu tenho que ter variações muito grandes na PaO2 para poder ter alguma pequena variação na minha saturação. Ou seja, que talvez não adiantaria ficar dando oxigênio a mais para aquele que satura mais de 90, ou pior, eu teria que dar muito oxigênio para ele ter alguma resposta. Além disso, um outro ponto importante é que, como a própria curva demonstra, algumas situações desviam a curva para a esquerda, ou seja,
aumentam a afinidade da hemoglobina e melhoram a saturação da hemoglobina, e algumas desviam a curva para a direita. O próprio texto vai dizer que em bronquiolite nós não temos estudos suficientes para saber o que acontece. Mas se a gente for pensar nos fatores que colocam a curva aqui para a direita, estão entre eles a redução de temperatura, a menor concentração de hidrogênio e a presença de CO2. E o que acontece é o seguinte, se a gente for pensar no território pulmonar, é exatamente isso que acontece. A criança com bronquiolite está taquipneica, e aí a temperatura ali no território pulmonar vai estar mais baixa, está muitas vezes com uma alcalose respiratória devido à taquipneia, e aí isso vai fazer com que a concentração de hidrogênio esteja baixa, e tem CO2 ali. Ou seja, nessa situação, talvez esteja facilitada a ligação da hemoglobina com o oxigênio, não precisando dar tanto oxigênio assim. É diferente, por exemplo, as situações que puxam a curva para a direita. Classicamente, por exemplo, uma sepse, né, onde eu tenho um aumento de temperatura, tenho acidose associada, e aí faz todo sentido eu precisar dar mais oxigênio, porque minha afinidade está diminuída. E aí, com valores, eu vou precisar de valores maiores da minha PaO2 para essa curva vir para cá, esse pontilhado de baixo. Então, esse é um dos pontos importantes. Talvez ficar dando muito oxigênio não seja necessário, porque vai variar pouco minha saturação de hemoglobina, e não seja eficaz, porque eu só vou ter diferença se eu der muita pressão parcial de oxigênio, muito aumento da oferta de O2, que não é isso que a gente quer fazer na maior parte das vezes, que isso até pode facilitar a ocorrência de atelectasia de reabsorção. Eu estou ali com meu alvéolo cheio só de O2, sem nitrogênio, que é quem mantém a patência, ele vai lá e colapsa com muito mais facilidade. Em relação à fisioterapia respiratória, isso já é conhecido de muito tempo, né? Era uma das alternativas que eu colocava lá, que não se deve realizar fisioterapia respiratória em crianças com bronquiolite, com uma recomendação moderada. Do ponto de vista prático, eu duvido que tenha alguma criança internada em algum hospital aqui no Brasil com diagnóstico de bronquiolite que não esteja realizando fisioterapia. Mas a recomendação do guideline é para não fazer, porque não muda desfecho do paciente. Existe muita discussão se não teria melhora de gravidade, de score clínico, mas o que se coloca é que o tempo de internação, necessidade de UTI, tudo não são modificados pela fisioterapia. Não parece muito pela observação clínica, mas pelos estudos é isso que é respaldado. E aí, rápido, só para destacar, acho que isso é meio óbvio para todo mundo, que não está indicado o uso de antibiótico para tratamento de bronquiolite, a não ser que eu identifique uma infecção bacteriana concomitante ou estiver uma forte suspeita de uma infecção bacteriana. Vale destacar, porque durante muito tempo pensou-se no uso, e tem gente que faz isso até hoje em dia, de macrolídeo para tratar bronquiolite. Né? Usar azitromicina, claritromicina, por uma pretensa função imunomoduladora da via aérea que poderia ajudar na bronquiolite. Mas não tem respaldo científico para isso, então não teria por que dar antibiótico. Então, voltando nas alternativas lá que eu colocava, aquelas que contêm antibiótico, então, vão ser as primeiras que eu vou descartar. Né? Eu tinha colocado aqui a amoxicilina, penicilina cristalina, azitromicina. Não preciso de nada disso para o nosso paciente, para o Conrado. Assim como não preciso de oseltamivir se ele não preencher o critério de síndrome gripal. Eu só vou dar oseltamivir para aquele paciente que tem critério para síndrome gripal. Não é o caso da nossa criança. Em relação às inalações que eu coloquei aqui, desculpa, primeiro, em relação à prednisolona, não tem por que usar, isso está bem estabelecido. Foi o que eu falei, fica feio dar prednisolona numa bronquiolite, ainda mais no hospital universitário. E em relação às inalações, inalação hipertônica não encontra muito respaldo e o guideline coloca que é não fazer no departamento de emergência, ponderar no paciente for internar, mas até isso está meio fraco atualmente. E inalação com adrenalina, mostrei até um estudo específico comparando a adrenalina com o placebo, que o placebo era o soro fisiológico, mostrando que não tinha nenhuma eficácia. Salbutamol, então, antes se colocava como possibilidade de teste terapêutico, atualmente está fora da recomendação, então também não daria. Assim como o oxigênio se está saturando,
acima de 90% não teria indicação baseado no guideline. Se vocês forem ver os nossos livros, as nossas referências, a maioria coloca 92 como corte. Eu coloquei 91 para gerar polêmica mesmo, porque se a gente está fazendo uma discussão de caso, tem que gerar polêmica. Então, se vocês usarem o próprio livro do nosso hospital ou outras referências, muitas vezes, a maioria das referências brasileiras vai colocar 92 de corte, tanto para internação quanto para o uso de oxigênio. Não vai ter isso que o corte para internação é um e o corte para oferecer oxigênio é outro. Tá? É tudo igual. Fisioterapia respiratória, também não tem nenhum respaldo. E aí a famosa inalação de soro que a gente faz. Se a gente for ver o estudo que eu coloco lá, o estudo de 2013, eles usam a inalação de soro fisiológico como placebo. Né? Então, é muito, muito usada. O guideline da Academia Americana nem fala sobre isso, porque acho que eles nem cogitam essa possibilidade de ficar fazendo inalação com soro fisiológico 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas, que a gente costumava, antes do coronavírus, fazer isso com muita frequência. Assim como o guideline não fala nada em relação à lavagem nasal. Né? A única coisa que ele fala, quando ele detalha a questão da fisioterapia, que ele até fala que podem eventualmente ser feitos alguns exercícios leves, mas para evitar aspiração de via aérea, porque deixaria a criança nervosa, irritada, mais taquipneica e mais cansada. Mas em relação a fazer lavagem nasal, não tem nada. Ou seja, eu dei uma lista gigantesca de condutas. Eu imagino que vocês não devem ter imaginado nenhuma conduta mais além dessa, mas talvez nenhuma delas esteja correta. E bronquiolite é assim mesmo, é uma doença que a gente conhece muito e não sabe nada o que fazer para melhorar. Né? Isso que torna a coisa muito angustiante. Vocês vão ter muita angústia ao longo da vida de vocês como pediatras em relação à bronquiolite. E aí, para a gente esgotar, assim, vamos dizer, o protocolo, eu nem perguntei isso nas questões, mas só para a gente poder discutir, porque isso vem no guideline de bronquiolite da Academia Americana, sobre a questão de nutrição e hidratação. Né? Uma das afirmações, então, é que os pediatras, os clínicos, devem usar ou sonda nasogástrica ou hidratação hidrovenosa para aquela criança com bronquiolite que não consegue se manter com hidratação oral. E isso, uma recomendação forte nesse sentido. O que eles colocam, então? Uma das coisas que já é sabido em relação à dieta é que pacientes que têm um esforço respiratório maior, eles vão ter mais dificuldade de se hidratar e eles têm indicação, então, de reposição hídrica. Né? Só que o que também se sabe é que aquele paciente que não está conseguindo comer direito nas últimas 24 horas, isso pode ser um preditor de gravidade da bronquiolite. Tem estudo mostrando isso. Que uma das coisas que você pode perguntar lá no pronto-socorro para tentar estimar a gravidade é perguntar como que foi a alimentação. E se de repente tem dificuldade de alimentação, isso pode aumentar seu nível de preocupação, seu nível de gravidade em relação ao caso. E aí eles até colocam um corte aqui, que se a frequência respiratória tivesse superior a 60 até 70 respirações por minuto, provavelmente a alimentação vai ser comprometida. Principalmente se ele tiver secreção nasal abundante, que isso é muito comum na bronquiolite, porque ele não consegue respirar adequadamente e acaba tendo chance de se engasgar e chance de aspirar. Né? E aí o que acontece? A questão aqui da coordenação durante a deglutição na bronquiolite não é tão estudada, mas sabe-se que ela é comprometida por causa da frequência respiratória e da obstrução nasal. E aí, pacientes que tentam se alimentar podem ter um risco maior não só de aspiração, mas de piorar o padrão respiratório. Então, a gente também não deve ficar insistindo para a criança que está muito cansada de tentar se alimentar. E aí, o que acontece? A questão só, que acho que é o mais importante aqui, é que ele não coloca uma preferência entre fazer hidratação endovenosa ou passar uma sonda nasogástrica. Né? Ele fala que são necessários mais estudos para definir qual que é a melhor opção. O que ele coloca sim, e que isso é importante, é que se eu optar pela hidratação, eu tenho que lembrar que bronquiolite é uma das situações onde eu tenho aumento da produção de hormônio antidiurético. E aí, se eu usar um soro, eu devo dar preferência por soro isotônico, porque o soro hipotônico vai estar associado a um risco maior de uma hiponatremia iatrogênica, que ele está chamando aqui.
né? Então, a preferência sempre é para usar soluções isotônicas, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque nem é o objetivo dessa discussão. Mesmo essa parte da dieta eu não tinha nem abordado lá no começo. Como eu falei, eu só estou falando porque eu quero esgotar tudo que foi falado em relação ao guideline. E aí, algumas coisas que são colocadas nos guidelines que são interessantes é em relação à prevenção. E aí, o que eles colocam aqui é em relação ao palivizumab. Né? O que é o palivizumab? É um anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório. Como qualquer anticorpo, ele tem uma meia-vida curta, aí, de umas 3, 4 semanas. Tanto é que a recomendação, vou pular aqui para a última parte, aqui para essa parte da IC, eles mandam dar, então, mensalmente por 5 meses o palivizumab, na dose de 15 miligramas por quilo, durante o período de sazonalidade. Aqui para o Brasil, a nossa sazonalidade vai ser, então, de fevereiro até julho ou de março até agosto. Em geral, é aí que são feitas 5 doses. Em geral, começa em fevereiro e vai até julho, ou começa em março e vai até agosto. Antes era sempre em março, agora tem sido antecipado isso. Tá? E aí colocam as situações. Então, por exemplo, se já a idade gestacional inferior a 29 semanas, se tiver alguma doença cardíaca ou pulmonar que dê uma alteração hemodinâmica significativa, tem alguns critérios que eles colocam aqui, mas que eu nem vou me apegar muito nesses critérios. Por quê? Porque nós temos que usar os nossos critérios, né? Os critérios que a gente vai conseguir dar para os nossos pacientes. E aí, baseado nisso, o que eu trago aqui? Isso é uma parte do formulário da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, é o que está valendo no momento, e é isso que a gente tem que preencher, e aqui nesse formulário já vai mostrar para a gente se tem indicação ou não. Então, por exemplo, o que eles perguntam é se a criança nasceu com idade gestacional menor que 29 semanas, né? E aí, para esse critério, só vai receber palivizumab no primeiro ano de vida, não recebe no segundo ano de vida. A criança prematura que tenha doença pulmonar crônica da prematuridade, ou seja, que tenha broncodisplasia, e aí aqui vale para abaixo de 2 anos de idade, então eu posso fazer tanto no primeiro e repetir no segundo ano de vida, mas só que não basta ter broncodisplasia. Tem que ter usado oxigênio domiciliar nos últimos 6 meses, ou usado alguma dessas medicações nos últimos 6 meses, que é corticóide inalatório contínuo, diurético, corticóide sistêmico ou broncodilatador. Ou seja, se ele teve uma crise que prescreveram corticóide broncodilatador nos últimos 6 meses, ele já vai se enquadrar. Internação por problema respiratório nos últimos 6 meses, ou se teve na UTI problemas respiratórios nos últimos 6 meses. Então, vê que eu preciso ter algum desses critérios juntos com a broncodisplasia para poder estar indicado. Na cardiopatia congênita também vai estar indicado, também é menor que 2 anos de idade, ou seja, posso fazer tanto no primeiro quanto no segundo ano de vida, mas também tem que preencher algum desses critérios. Ou tem que ser uma cardiopatia de repercussão hemodinâmica, ou tem que estar usando medicações para insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, em uso de diurético, ou tem que ter uma hipertensão pulmonar moderada a grave, ou tem que ter uma cardiopatia cianogênica, ou tem que ter realizado cirurgia ou em programação cirúrgica, ou estar em uso de medicamento pós-cirurgia cardíaca. Tá? Então, aquela CIA sem repercussão, aquela CIV sem repercussão, aquela persistência canal arterial sem repercussão, não vai entrar nas indicações aqui. Tá? Eu estou colocando isso porque é muito importante a gente lembrar, quando se deparar de frente a uma criança que tem alguma dessas indicações, a ir lá e a prescrever. Às vezes essas crianças vão de alta na época que não está de sazonalidade, e aí a gente esquece disso, e quando reaborda depois ela numa outra internação ou no ambulatório, tem que lembrar de indicar isso. E aí tem que preencher todo o formulário, aqui eu só peguei o trechinho das indicações, e aí tendo o formulário preenchido, que tem uma justificativa adequada, esse paciente vai receber. É aquilo, não é que vai resolver tudo. Eu vou impedir o vírus sincicial respiratório no período de sazonalidade. Nada impede que a criança pegue outro vírus no período de sazonalidade e nada impede que ela pegue um sincicial fora de época. Né? Por exemplo, vou lá em outubro e pego um vírus sincicial respiratório. Mas, pelo menos, eu reduzo o vírus mais frequente na época do ano mais frequente. Tá? Então, por isso que eu estou destacando isso aqui, porque é uma coisa importante de prevenção. E por que são esses grupos que são indicados?
porque são os grupos que sabidamente podem evoluir com maior gravidade. Por isso que eles estão indicados aqui. E aqui, não que tenha uma relação direta com o tema, mas puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, então o que acontece? Algumas recomendações a mais do guideline, eu não vou falar de todas aqui nessa discussão, mas algumas recomendações são interessantes em nível ambulatorial. Então, o que eles colocam aqui, por exemplo, é que toda vez que a gente for atender uma criança com bronquiolite, deve acessar a exposição a tabagismo passivo, deve inquirir as famílias sobre isso, que a gente deve sempre aconselhar as crianças que têm exposição à fumaça do tabaco, a cessação dos cuidadores, se a criança teve um episódio de bronquiolite, com forte recomendação, e orientando também que deve ser encorajado o seio materno exclusivo até 6 meses de idade para diminuir a morbidade das infecções respiratórias. Então, mesmo sendo um guideline até muitas vezes mais voltado para a emergência, essas são recomendações ambulatoriais que são presentes no guideline. Bom, e os outros episódios? Eu falei que eu ia me destacar no primeiro episódio, fazendo o primeiro episódio, porque é o primeiro, vamos dizer assim, mais ou menos que se tem certeza de bronquiolite. Primeira coisa, vou pegar uma frase do próprio guideline de bronquiolite da Academia Americana de Pediatria. O que eles colocam aqui? Que o guideline não é endereçado para sequelas a longo prazo de bronquiolite, tais como sibilância recorrente e risco de asma, que é campo de uma literatura larga e distinta, grande e distinta. Ou seja, eles já não se comprometem com sibilante recorrente, que é o que eu estou preocupado aqui. E aí, muitas vezes, vocês já devem ter escutado isso, eles ganham o diagnóstico de crise de sibilância. O que é uma crise de sibilância? Se vocês forem procurar a CID disso, não existe. Mas, em geral, acaba ganhando o diagnóstico de crise de sibilância aquele que já teve muitos episódios para pensar que é só uma bronquiolite e ainda não fecha critério para asma. Bem aquela situação onde eu fico em cima do muro, onde eu não consigo determinar o que esse paciente tem. Parece um termo meio ruim, meio em cima do muro, mas eu vou falar que eu até gosto dele, porque a gente tem muito paciente que é assim, que é em cima do muro mesmo. Até pergunto em relação ao Conrado. O segundo episódio, com 10 meses, foi uma nova bronquiolite? Acho que a maioria deve ter respondido que sim, deve ter feito igual. Agora, o terceiro episódio, acima de 1 ano de idade, eu vou chamar aquilo de terceira bronquiolite? Aí eu acho que já gerou mais polêmica. E aí eu imagino que alguns tenham clicado no diagnóstico não de bronquiolite, mas sim de crise de sibilância, ou eventualmente tem até um ou outro que tenha clicado como crise asmática. Depois eu conto para vocês o que a maioria respondeu. E aí, lógico, quando eu crio esse diagnóstico aí meio em cima do muro, surgem as dúvidas. Na crise de sibilância, posso usar salbutamol? Posso usar bronquodilatador? E se ele não melhorar, eu posso usar corticoide numa crise de sibilância? Aí a dúvida fica muito mais em aberto. Lógico, se for alguém que a gente está pensando mais no diagnóstico de asma e correlatos, talvez responda bem. Se for alguém que está na segunda, terceira bronquiolite da vida, não vai adiantar nada. O problema é que a gente não tem como distinguir isso. A gente não consegue dizer se é um terceiro episódio de bronquiolite ou se é uma asma. Mas essa dúvida, essa questão, essa angústia, vamos dizer assim, eu vou tentar dirimir, vou falar que eu vou tentar, porque não vou conseguir resolver por completo, na próxima parte, na segunda parte dessa aula. Então, continuem aqui vendo o vídeo para ver a segunda parte e entender melhor esta dúvida. E foi isso que eu tinha a dizer. Então, pessoal, dá para entender que essa discussão até é uma discussão mais voltada para pronto-socorro do que para ambulatório. Mas é porque essa discussão tem que servir de respaldo para o que nós vamos discutir na parte 2. A criança que chega para a gente lá como sibilante recorrente passou por esse caminho todo. E a gente precisa entender bem esse caminho para poder fazer uma boa conduta dela dali em diante. Então, vamos para a próxima parte, assistam os próximos vídeos, vai ter mais caso clínico para vocês responderem. E, como sempre, se tiver dúvidas, coloquem no chat do Classroom que nós vamos responder na medida que elas forem surgindo.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.